Olha só, quando a gente pensa no corpo humano, parece que cada partezinha foi desenhada com uma perfeição incrível. O coração para bombear o sangue, os pulmões para respirar. Mas e o apêndice? Para que mesmo que ele serve? A verdade é que a gente só lembra que ele existe quando ele inflama e vira aquela emergência, a apendicite. Mas será que é só isso? Uma falha assim num sistema que é quase perfeito? Essa é a pergunta que deixou muita gente, inclusive cientistas, coçando a cabeça por um bom tempo. Será que ele era importante para os nossos antepassados e, sei lá, ficou esquecido no nosso corpo? Ou será que ele tem uma função secreta que ajuda a nossa saúde de um jeito que a gente nem imagina? Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos investigar essa fama de órgão inútil. Depois, entender a crise da apendicite. Em seguida, tentar decifrar o enigma da evolução dele para então revelar tal função secreta e, no fim, chegar a um veredito. Ok, vamos começar pelo começo, pela ideia que todo mundo tem. A crença de que o apêndice não serve para nada é super comum. Afinal de contas, a cirurgia para tirar ele é uma das mais feitas no mundo inteiro e depois a vida parece que segue como se nada tivesse acontecido. Mas será que é simples assim? Só para todo mundo visualizar do que a gente está falando, é esse carinha aí. O apêndice é essa pequena estrutura, um tubinho que sai do intestino grosso. E apesar de ser pequenininho, ele pode causar um problemão. E é aqui que a história fica bem séria. Porque a principal razão pela qual o apêndice é tão famoso é a apendicite, uma emergência médica que, se não for tratada, pode ser fatal. Para a gente entender direitinho como isso acontece, vamos imaginar o caso do João. Um rapaz de 28 anos, super saudável, vivendo a vida dele, até que, um belo dia, ele se torna um daqueles azarados que desenvolvem a apendicite. Tudo começa com um bloqueio. A partir daí, muco e bactérias começam a se acumular lá dentro e a pressão aumenta, aumenta, aumenta. O corpo, claro, responde com uma inflamação, e é aí que vem a dor, a náusea. Se a pressão ficar alta demais, o fluxo de sangue para o apêndice é cortado, o tecido começa a morrer e o risco dele estourar é enorme. Aí vira uma corrida contra o tempo, e a única solução é a cirurgia para remover o órgão na hora. Beleza, o João faz a cirurgia e a vida dele volta ao normal. E é aí que a gente se depara com uma dúvida gigante. Se uma pessoa vive tão bem sem um apêndice e ele ainda por cima pode matar, por que raios a evolução ainda não deu um jeito de se livrar dele? Pensa na seleção natural. É bem simples. Características que ajudam na sobrevivência, tipo o pescoço comprido da girafa, tendem a continuar nas próximas gerações. As que atrapalham, não. Seguindo essa lógica, o apêndice já deveria ter sumido do mapa há muito tempo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a única função do apêndice fosse inflamar e causar problemas sérios, ele já deveria ter desaparecido da população, principalmente antes da gente inventar a cirurgia moderna, né? Mas ele continua firme e forte. O próprio Darwin tinha uma teoria sobre isso. Ele achava que o apêndice era um vestígio dos nossos antepassados que usavam para digerir folhas. Com a mudança na dieta humana, com mais carne e outros alimentos, ele teria perdido a função. E essa ideia, olha, fez muito sentido por um bom tempo. Mas é aqui que a coisa fica muito interessante. Dados mais recentes meio que viraram essa ideia de ponta cabeça. Cientistas analisaram 361 espécies de mamíferos e descobriram que o apêndice surgiu na evolução pelo menos 29 vezes diferentes e desapareceu, no máximo, 12. Peraí. Se um órgão aparece na evolução muito mais vezes do que desaparece, ele deve ter alguma função positiva, alguma vantagem para a sobrevivência. Não tem como ser só um erro. E é isso que nos leva à parte mais fascinante de toda essa análise. Depois de séculos de mistério, a ciência finalmente começou a entender qual é a verdadeira função do apêndice. E a resposta, ao que tudo indica, está no nosso sistema de defesa. Pesquisas recentes descobriram que o apêndice é, na verdade, um centro de atividade do sistema imunológico. Ele tem uma concentração altíssima de tecido linfóide, que é tipo um quartel-general para células que protegem o intestino. E a localização dele é estratégica, perfeita para monitorar o que entra no nosso corpo. Para entender isso bem, a gente precisa falar rapidinho da microbiota intestinal. Nosso intestino é a casa de trilhões de micro-organismos que vivem numa boa com a gente. Eles ajudam na digestão e, mais importante, nos protegem de invasores perigosos. E aqui está a grande sacada. O apêndice funciona como um reservatório, uma espécie de casa segura para essa microbiota do bem.
Como ele é um beco sem saída, o conteúdo do intestino não passa por ali o tempo todo. Então, é o lugar perfeito para preservar essas bactérias boas. Se alguma doença, tipo uma diarreia forte, limpa o intestino, o apêndice está ali, pronto para repovoar tudo e acelerar a recuperação. E a prova disso é impressionante. Uma pesquisa mostrou que pacientes que tiraram o apêndice tinham o dobro de chance de ter uma infecção recorrente por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Essa bactéria ataca justamente quando as bactérias boas do intestino morrem. Ou seja, isso sugere fortemente que o apêndice realmente ajuda a manter o equilíbrio por lá. Então, depois dessa viagem toda, qual é a conclusão sobre o apêndice? Ele é um herói que ninguém entendia ou um vilão perigoso? Bom, a verdade parece estar em algum lugar no meio do caminho. Vamos resumir tudo. Sim, o apêndice tem uma função importante. Ele atua como um protetor do intestino e um guardião da nossa microbiota. Mas, ao mesmo tempo, quando o apendicite acontece, ele se torna uma ameaça real e perigosa. Nesses casos, a remoção é absolutamente necessária para salvar uma vida. O corpo humano é super resiliente e se adapta muito bem sem ele, mas é fascinante saber que aquele órgão que a gente sempre achou inútil, na verdade, talvez estivesse nos protegendo o tempo todo. A história do apêndice é um ótimo exemplo de como o conhecimento científico vai sendo construído aos pouquinhos. O que um dia foi visto como um simples erro da evolução, hoje se mostra uma peça super complexa do nosso sistema de defesa. E isso faz a gente pensar que outros segredos o nosso corpo ainda está escondendo, só esperando para serem descobertos.